Thank you for your warm welcome today. Obrigado pelas boas-vindas calorosas que nos deram hoje. We're going to begin by reading what we read on Wednesday night. Vamos iniciar lendo a mesma passagem com que iniciamos na quarta-feira. And that is 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16. Que é a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. You can read it. That's 1 Peter 1, 15 and 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. So the Bible talks about sanctification. Portanto, a Bíblia fala sobre a Because santificação. God is a holy God. Porque Deus é Deus santo. And if you want to enjoy a holy God, E se quiserem desfrutar de Deus santo, if you want to walk with God, then we must be holy. se quiserem andar com Deus, então temos que ser santos. This is not an easy topic to talk about Isto não é assunto fácil de falar, because everyone struggles with sin. porque todos têm uma luta com o pecado em si mesmo. And because we are sinners, we need salvation. E porque somos pecadores, precisamos da salvação. We need to be saved from sin. Precisamos de ser salvos do pecado. We need forgiveness. Precisamos de perdão. But our lives are saturated with sin. Mas as nossas vidas estão ensopadas de And pecado. so it's not just forgiveness that we need. Portanto, não é só o perdão que nós precisamos. We need God to fix our lives. Precisamos que Deus venha e faça uma reparação na nossa vida. Many years ago, I borrowed a car. Há muitos anos atrás, eu pedi emprestado carro. And when I was driving that car, I got into an accident. Enquanto eu estava a conduzir o carro, houve uma colisão. And on that day, I had two problems. E nesse dia eu tinha dois problemas. I needed the forgiveness of my friend for ruining his car. Eu precisava do perdão do meu amigo porque eu estraguei o carro dele. But him forgiving me doesn't fix the car. Mas ele perdoando-me não arranja o carro. I needed the car fixed. That's the second thing that needed to be Eu done. precisava que o carro fosse arranjado. And it's the same in the spiritual life. E a mesma coisa na vida espiritual. We are sinful and we need forgiveness of sin. Somos pecaminosos e precisamos do perdão do pecado. But forgiveness of sin doesn't fix our lives. Mas o perdão em si não arranja, não conserta a nossa vida. And so in salvation, God wants to fix our lives. Portanto, na salvação, Deus quer reparar a nossa He wants vida. us to have a beautiful character. Ele quer que nós tenhamos um caráter belo, Character like Jesus Christ. caráter semelhante a Cristo Jesus. And this is what happens in sanctification. E é isto que acontece na santificação. He calls His people to be holy. Ele chama a seu povo para serem santos. Right now, it's very natural to sin. Neste momento é natural pecarmos, But one day we will be in heaven. mas um dia iremos estar no If you céu. are a genuine believer, one day you will be in heaven. Se és um crente verdadeiro, um dia vais para o céu. And it will be natural not to sin. E vai ser natural não pecar. God is doing a work in the believer's life. Deus está a fazer um trabalho na vida do crente. How does that work happen? Como é que essa obra acontece? And on Wednesday I mentioned there are 5 things that God does to sanctify E na us. quarta-feira eu falei em como há 5 coisas que Deus faz para nos santificar. But since Wednesday I realized that there's actually 6 things that God does to sanctify us. Mas desde a quarta-feira eu percebi-me que há 6 coisas. And maybe there's a few more E things. talvez haja mais. It's always good to study God's Word É sempre bom estudar a palavra de Deus. and to learn more about the way, God's way of E sanctification. aprender cada vez mais sobre como Deus nos santifica. And so on Wednesday, I talked about one of those ways that God sanctifies the believer. E então na quarta-feira eu abordei uma dessas maneiras em como Deus santifica. And I mentioned it is the work of the Holy Spirit. Eu falei em como é a obra do Espírito Santo. There are many things that the Holy Spirit does to sanctify our lives. Há muitas coisas que o Espírito Santo faz para nos santificar. I mentioned about 20 things. I don't know if I got through the list on Wednesday. Eu mencionei que havia 20, eu acho que
eu não cheguei até o fim dessa lista, but just a reminder of a few of those things. mas quero vos lembrar só de algumas dessas When you coisas. cry out to God for salvation and pray, save me from my sins, Quando nós clamamos a Deus para a salvação e dizemos, salva-me dos meus pecados, God saves us. Deus salva-nos. We become a child of God. Nos tornamos filhos de We are Deus. born again. Somos nascidos de The novo. Spirit of God regenerates the life. O Espírito Santo nos regenera. And the Spirit of God comes and lives inside the believer. O Espírito de Deus vem e habita dentro do crente. And He lives inside you to clean and change your life. Ele habita dentro de ti para limpar e transformar a tua vida. And the Spirit of God wants to fill your life. E o Espírito Santo quer encher a tua vida. Wouldn't you like to have a full life? Não gostavas de ter uma vida cheia? What would you like your life to be full of? Como que gostavam de encher as vossas vidas? Would you like it to be full of sin? Cheio de pecado? I hope not. Espero que não. That's why we cry out to God, save me from my Foi sin. por isso que nós clamamos a Deus e dissemos, salva-me dos meus pecados. Would you like your life to be filled with the things of this world? Gostavam que as vossas vidas fossem cheias das coisas deste mundo? There's a lot of nice things in this world, Este mundo tem muitas coisas and they're not even bonitas. sinful E things. até há coisas que não são Would pecados. you like the world to be filling your life? Gostavam que o mundo vos enchesse a vida? That's not what the Spirit wants to fill your life with. Não é isso com que o Espírito quer vos encher. He wants to fill your life with Christ, Ele quer vos encher com Cristo. so that you have a mind that is filled with thoughts of Him, Para que possam ter uma mente que está cheia de pensamentos and sobre a Ele. heart that is in love with Him, E um coração que está apaixonado e so tem that amor para He Ele. is the most important thing in your life. Para que Ele seja a coisa mais importante na tua And that's vida. what the Spirit of God is doing for the believer. E é isso que o Espírito de Deus está a fazer para o crente. There are many things He is doing. Há muitas coisas que Ele está a fazer. And so He is involved in sanctification. Portanto, o Espírito Santo está envolvido na santificação. But also, Jesus Christ is involved in sanctification. Mas também o Senhor Jesus Cristo está envolvido na And so we're going to santificação. read 1 Corinthians chapter 1 Então vamos da 1 Coríntios capítulo 1 and verse 30. e versículo 30. And in this verse we find that there are 4 things that are ours in Christ. E neste versículo vamos encontrar 4 coisas que é nossa em Cristo Jesus. 1 Corinthians 1:30. 1 Coríntios 1, versículo 30, diz: Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. So all 4 of these things are ours in Christ. Portanto, todas estas 4 coisas que vamos ler são nossas em Cristo Jesus. And one of those things is sanctification. E uma dessas coisas é santificação. Christ is our sanctification. Cristo é a nossa santificação. We don't need to work out a sanctification on our own. Nós não precisamos de trabalhar na nossa santificação sozinhos. We come to Christ for righteousness Nós viemos a Cristo para a retidão, a justiça. because we cannot get a righteousness on our own. Porque nós não conseguimos a retidão sozinhos. We come to Christ for sanctification Nós viemos a Cristo também para termos santificação. because we cannot get a sanctification on our own. Nós não podemos alcançar santificação sozinhos. If we could be holy without Christ, why come to faith in Christ? Se conseguiríamos alcançar a santidade sem Cristo, então por que é que viemos a Cristo? Righteousness is without works. A retidão é sem obras. Sanctification is without works. Santificação é sem obras. But we need to think about what that means. Mas temos que pensar sobre o que é que isso realmente significa. But Christ loved the church, Mas Cristo amou a igreja. and He gave Himself for the church E Ele se deu pela igreja. so that He could sanctify her. Para que Ele pudesse santificar a igreja. His desire is to see us holy. O desejo dele é para ver-nos santos. And it should be our desire also to be holy. E deve ser o nosso desejo também sermos santos. What does Christ do to make us holy? O que é que Cristo faz para nos tornar santos? Well, first, He became a Savior. Primeiramente, Ele se tornou Salvador. There is no salvation in any other. Não há salvação em mais ninguém. No other name under heaven given to men by which we must be saved. Não há nenhum outro nome debaixo do céu dado pelo qual nós podemos ser salvos. Jesus Christ is sinless.
Jesus Cristo é sem pecado and yet he receives sinners. e ainda assim ele recebe os pecadores. Jesus Christ offered himself as a sacrifice for sin. Jesus Cristo ofereceu-se como um sacrifício The pelo only pecado. reason why we can go to heaven is because of Jesus Christ. A única razão pela qual nós podemos ir para o céu é por causa do Senhor Jesus That's Cristo. why we trust him. É por isso que nós confiamos That's nele. why we come to him. É por isso que nós viemos a ele. That's why we preach him. É por isso que nós o pregamos. Because he is our only hope. Porque ele é a nossa única esperança. He is the reason why people can go to heaven. Ele é a razão pela qual pessoas podem ir para o céu. And God accepts us because of Jesus Christ. E Deus nos aceita por causa do Senhor Jesus Cristo. It's almost as if God the Father says, "You belong to Jesus Christ." Say that again? It's almost as if God the Father says, "You belong to Jesus É Christ." quase como se fosse Deus a dizer, pertences ao Senhor Jesus Cristo? Then you belong to me. Então pertences a mim. And this is what happens in salvation. E é isto que acontece na salvação. So Jesus Christ is a savior of sinners. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é um salvador de pecadores, But he's not just a savior. mas ele não é só salvador. He is also a shepherd. Ele também é um pastor. We read about his shepherding ministry in John chapter 10. Nós podemos ler sobre o ministério pastoral do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 10. And over again, Jesus talks about being the good shepherd. E vez após vez o Senhor fala sobre ser o bom pastor. As a shepherd, he's leading his people. Como pastor, ele está a liderar, a guiar o seu povo. But where is he leading us? Para onde é que ele nos está a dirigir? It's nice to have a shepherd who leads, É bom ter um pastor que lidera, but would you follow a leader if you don't know where he's going? mas iriam seguir um líder se não soubessem para onde ele vai? So often we blindly follow people, Muitas vezes nós seguimos pessoas cegamente, but we don't have to blindly follow Jesus. mas não é preciso seguir a Cristo cegamente. He is a shepherd. He wants to lead your life. Ele é um pastor, ele quer guiar a tua vida. And you could ask him, "Where are you leading me?" E podes perguntar a ele, para onde vais-me levar? And he will tell you. E ele vai vos dizer. He's leading you in paths of righteousness for his name's sake. Está a dirigir-vos em caminhos de retidão, He- por amor a seu nome. He doesn't want you to go in the paths of sin. Não quer vos levar pelos caminhos do pecado. And so in your life, he's leading you in those paths of righteousness. Então, na tua vida, ele está-te a guiar nesses caminhos de retidão, de justiça. He's leading us out of sin. Está a levar-nos para fora do pecado. Would you like a leader that does that? Gostavam de um líder que fizesse isso? I hope so. Eu espero que sim. I hope that's the reason why you cried out to God for salvation. Eu espero que foi por isso que clamaram a Deus pela salvação. Save me from sin. Salva-me do pecado. And Jesus says, "Follow me. E Jesus disse, ok, I can segue-me. save you. Eu posso salvar. I can change you. Eu posso transformar. Follow me." Siga-me. And so in John chapter 10 we read, "My sheep hear my voice," Jesus says. E em João 10 nós vemos Jesus a dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz "And I know them, e eu as conheço. and they follow me." E elas seguem-me. It's sad that we're not good followers. É triste que nós não somos bons seguidores. We wander away from him so often. Nós desviamos-nos dele muitas vezes. And yet he as a shepherd knows how to bring us back to the right paths. Mas ele, como pastor, sabe como nos conduzir outra vez para o caminho. Everything that happens in your life happens for a purpose. Tudo o que acontece na tua vida acontece para um propósito. All things work together for good Todas as coisas contribuem juntas para o to bem, those who love God, para aqueles que amam a to Deus, those who are called according to his purpose. aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. All the things that happen in our lives have a purpose, Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. and that is to sanctify us, E esse propósito é de nos santificar, to guide us out of sin, para nos levar fora do so pecado, that we would live righteous lives para que pudéssemos viver vidas retas, instead of being saturated with em sin. vez de estarmos ensopados ou saturados com o pecado. And so Jesus Christ is a shepherd, Portanto, o Senhor Jesus Cristo é um pastor. and he's guiding your life because he wants to sanctify you. Ele está a guiar a tua vida
vida porque Ele quer santificar-te. Will you follow him? Vais segui-lo? Will you listen to his voice? Vais dar ouvidos à voz dele? Real sheep hear his voice. Ovelhas verdadeiras ouvem a voz dele. I mentioned a YouTube video, I think, on Wednesday night. Eu penso que eu mencionei um vídeo na YouTube na quarta-feira. There was a video of a shepherd with his sheep. Um vídeo sobre um pastor e as suas ovelhas. And there were some tourists who were there watching the sheep. E havia uns turistas ali e estavam a ver as ovelhas. And the shepherd invited the tourists to call out to the sheep. E os turistas, o pastor disse aos turistas, chamam pelas And ovelhas. so the husband called out and the sheep ignored his voice. Então o marido desse casal chamou pelas ovelhas e as ovelhas ouviram a voz dele. And the wife called out and the sheep ignored the voice. E a esposa também chamou e as ovelhas ouviram, mas ignoraram. And then the shepherd called out. E depois o pastor chamou pelas And the ovelhas. sheep immediately responded to that E voice. as ovelhas imediatamente responderam ao pastor. Listen to what the Word of God says. Vejam o que a palavra de Deus diz. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. As ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. I would like to say that my children always listen to my voice. Eu gostava de dizer que os meus filhos sempre dão ouvidos à minha voz. Unfortunately, they do not. Infelizmente não é verdade. They look nice, but they're sinners. Eles até parecem muito simpáticos, mas são pecadores. You know that those babies that we have in the audience today? Sabem esses bebés que temos na audiência hoje? They're so cute. São tão giros. But don't be fooled. Mas não sejam enganados. They're just a bundle of sin. Eles são um pacote de pecado. And one day you're going to see that sin manifested in their lives. E um dia vão ver esse pecado a manifestar-se na vida deles. My children do not always listen to my voice. Os meus filhos nem sempre dão ouvidos à minha voz. Of course, if they don't listen to my voice, they're going to get disciplined. E claro, se não derem ouvidos, vão ser disciplinados. And you know, it's the same in the spiritual life. E é a mesma coisa na vida espiritual. We are to listen to the voice of the Lord. Temos que ouvir a voz do Senhor. Don't you want to do that? Não querem fazer isso? He wants to guide you out of sin Ele quer vos levar fora do pecado and in the paths of e righteousness. para caminhos de retidão. You say, well, I kind of want that to be that way, Bem, eu mais ou menos quero isso, but I really have other desires. mas eu também tenho outros desejos. I have desires to sin. Eu tenho desejos para pecar. Yes, so do I. Sim, eu também. We as believers struggle with sin. Nós, como crentes, temos uma luta interior com o So pecado. there are many times when I close my ears and I say, I don't want to listen to the voice of the Lord. E às vezes eu tapo os ouvidos e digo, eu não quero ouvir a voz do Senhor. But if He is my shepherd, I eventually will come around and listen to His voice. Mas se Ele é meu pastor, eu eventualmente vou seguir a voz dele. So He is a shepherd. Portanto, Ele é um pastor. And He's also a high priest. Ele também é um sumo So sacerdote. we read that in Hebrews chapter 4 and verse 14. Nós lemos isso em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebrews 4:14. Hebreus 4, 14. You can read it. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus Christ is a Savior, He's a shepherd, and He's a high priest. Jesus Cristo é um Salvador, Ele é um pastor e Ele é um sumo sacerdote. And as a high priest, He's the mediator between God and man. E como sumo sacerdote, Ele é o mediador entre Deus e He o is homem. securing my salvation. Ele está a fazer seguro a nossa salvação. He is the one who can cleanse your conscience from sin. Ele é aquele que pode limpar a nossa consciência do pecado. He is the only one who can do that. Ele é o único que pode fazer isso. The animal sacrifices in the Old Testament could not do that. Os sacrifícios de animais que faziam no Velho Testamento não conseguiam fazer isso. Animal sacrifices cannot cleanse your conscience from sin. O sacrifício de animais não pode limpar a consciência do pecado. Doing good works cannot cleanse your conscience from sin. Fazer boas obras não pode limpar a consciência do pecado. But the sacrifice of Christ can. Mas o sacrifício de Cristo pode.
The sacrifice of Jesus Christ can cleanse your conscience from all sin. O sacrifício de Jesus Cristo pode limpar a tua consciência de todo o pecado. And so as a high priest, he offered himself as a sacrifice for sin. E então, como sumo sacerdote, ele se ofereceu como sacrifício And pelo nosso because of pecado. that sacrifice, believers are set apart for God forever. E por causa desse sacrifício, os crentes são agora separados para Deus para todo o sempre. And our conscience has been purged. E a nossa consciência foi limpa. And we have been transformed from being a sinner to a worshiper. E fomos transformados de pecadores para adoradores. We have an abiding relationship with Christ. E temos agora um relacionamento eterno com o Senhor Jesus Cristo. Forever we are accepted by God because of that sacrifice. Para todo o sempre somos aceitos por Deus por causa desse sacrifício. That's a great high priest. Isso é um grande sumo But he's sacerdote. even greater Mas ele ainda é maior que because isso. as a high priest he's praying for you. Porque como sumo sacerdote, ele está a orar por si. We read about a prayer he prays for his own in John 17. Em João 17, nós vemos uma oração que Jesus faz para ti. The whole chapter is a prayer Jesus prays to the Father. Não é para ti, é por ti. Mas o capítulo inteiro é uma oração do Senhor Jesus Cristo que ele faz a Deus Pai. And he's praying for his disciples and all who will be his disciples one day. E ele, nesse capítulo, está a orar por seus discípulos e todos aqueles que irão ser seus discípulos. Before he went to the cross, one of his disciples betrayed him. Antes de ir para a cruz, um dos seus discípulos traiu. Peter said, "I'll never betray you." Pedro disse, eu nunca vou te trair. Jesus says, "Before the rooster crows tonight, you'll betray me 3 times." Ele disse, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, vais-me trair 3 vezes. And Peter couldn't believe it. E Pedro não acreditava. But you know what Jesus said? Mas sabes o que Jesus disse? Peter, I prayed for you. Pedro, eu orei por ti. Peter could put a smile on his face. E Pedro fez um grande sorriso. Thank you for praying for me. Obrigado por orares por mim. Since you're praying for me, I need a new car. E já que estás a orar por mim, olha, eu preciso de um carro novo. And can I get better health? E posso ter um bocado de saúde melhor. And maybe a little bit more money. E também mais dinheiro. And Jesus could say, no, that's not the prayer that I'm praying. E se esta conversa fosse verdadeira, Jesus diria, não é para isso que eu vou orar. I'm praying that your faith will not fail. Eu vou orar para que a tua fé não falhe. You know, it's often that we might pray, Lord, deliver me from some difficult thing in my life. Muitas vezes podemos orar, Senhor, livra-me de alguma coisa difícil em minha vida. But the Lord doesn't want to always deliver us from difficult situations in our lives. Mas o Senhor nem sempre quer nos livrar de coisas difíceis. But He prays that through all the experiences we go through, our faith will not fail. Mas Ele ora por nós em que, por todas as dificuldades que possamos passar, a nossa fé não falha. And so He's praying for us. Então Ele está a orar por nós. He's also, as a high priest, He's restoring fellowship to us after we sin. E também, como sumo sacerdote, Ele está a restaurar comunhão conosco depois de pecarmos. And so, you know, all believers sin. Sabem, todos os crentes pecam. 1 John chapter 2 tells us we have an advocate with the Father. 1 João capítulo 2 diz que nós temos um advogado para com o Pai. Jesus Christ is the one who can restore fellowship for us. Jesus Cristo é aquele que pode restaurar a comunhão. As a por high nós. priest, He's preparing a place for us. Como sumo sacerdote, Ele está a preparar um lugar para nós. And He's producing fruit in our lives. E Ele está a produzir fruto em nossas vidas. The whole book of Hebrews is about the ministry of Jesus as a high priest. O livro de Hebreus é todo sobre o ministério de Jesus como sumo sacerdote. And why is He a high E priest? por que é que Ele é um sumo So sacerdote? that you would be sanctified. Para que tu pudesses ser santo. There's many things we could say about Jesus Christ. Há muitas coisas que podemos dizer sobre o Senhor Jesus Cristo. At the end of the book of John, John says, I suppose all the books in the world could not contain what we could write about Him. Ao fim do livro de João, João escreve: todos os livros do mundo não podiam conter toda a matéria sobre o nosso Senhor Jesus But Cristo. for today, I think we've said enough. Mas eu acho que para hoje já dissemos o suficiente. He's a Savior. Ele é Salvador. He's a shepherd. Ele é um pastor. He's a high priest. É um sumo He's sacerdote. Lord. É Senhor.
He's many things for the believer. Ele é muitas coisas para o crente. And so that's another way that we are sanctified. Então essa é outra maneira em como nós somos santificados. Sanctified by the Holy Spirit, Somos santificados pelo Espírito Santo, sanctified by the work of Jesus Christ, santificados pela a obra do Senhor Jesus Cristo. and the third way that we are sanctified is found in John chapter 15. E a terceira maneira em como nós somos santificados encontra-se em João capítulo 15. And here we're going to learn that it's the work of the Father. E aqui vamos aprender que também é um trabalho que Deus Pai faz. And so we're going to read first John 15 verses 1 and 2. Vamos ler João capítulo 15, versículos 1 e 2. Read it. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e aqui no grego é ele a poda, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. So Jesus says, "My Father is a gardener." Então Jesus está aqui a dizer que o meu Pai é um jardineiro. Do we have any gardeners in the audience today? Temos algum jardineiro aqui na audiência? Any wannabe gardeners? Alguém que quer ser today? jardineiro? You know, in Poland, the Polish people love to have a small garden. Sabem, lá na Polónia, as pessoas da Polónia gostam muito de ter o seu jardim. And they do a Quintal. really good job in their small gardens. E eles fazem um trabalho muito bom nesses jardins pequeninos. So when we went back to the United States, my wife decided to plant a garden. Então, quando nós regressámos aos Estados Unidos, a minha esposa decidiu fazer um jardim We're pequeno. not as good as the people in Poland. Nós não somos tão peritos como os da Polónia. We really don't know what we're doing. Nós não sabemos o que estamos a fazer. But God the Father knows what He's doing. Mas Deus Pai sabe o que está a He's the fazer. best gardener in the Ele world. é o melhor jardineiro In do fact, mundo. He created the world, Ele criou o mundo, but He planted the Garden of Eden. mas Ele plantou o jardim de Éden. He is a good gardener. He knows what to do. Ele é um bom jardineiro, ele sabe o que faz. And so in John chapter 15, Jesus says, I am the vine, you are the branches, my Father's the gardener. Então, em João capítulo 15, Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu Pai é o jardineiro. And in these verses that we just read in John 15, E nestes versículos que acabamos de ler, it says in verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. diz: cada vara ou ramo que não dá fruto, ele limpa, ele atira. And every branch that bears fruit, He prunes. Ok, e toda aquela que dá fruto, ele atira ou ele apoda. You want to say something? Só para fazer aqui, que há uma diferença na tradução inglesa e portuguesa. A inglesa está mais próxima do grego. No grego, a palavra não é tirar, mas é podar. Toda a vara que não dá fruto, ele poda. Ok? And so what the Father does is He looks at us as plants. Então Deus olha para nós como se fôssemos plantas And He sees fruit growing on that plant. e ele vê fruto a crescer nessa planta. And He's happy about E ele that. está feliz sobre isso. But He'd like to see more fruit. Mas ele quer ver mais fruto. And so what He does is what every gardener does. Então o que ele faz é o que todos os jardineiros fazem. He'll prune the plant Ele vai podar a planta in order to see it bear more fruit. para que ela dê mais fruto. The first time I went to Poland, A primeira vez que fui à Polónia, I saw something that looked really ugly. eu vi uma coisa que era mesmo feia. On the sides of the roads, you would have trees planted, Ao longo das estradas havia árvores plantadas and once a year they would prune those trees. e uma vez por ano eles podavam essas árvores. Now, I think pruning is a good thing to do, Agora, eu acho que a poda é uma coisa boa para but fazer. they really pruned the tree. Mas eles podavam aquelas árvores a They sério. cut the branches real back real far, Eles cortavam muitos ramos daquelas árvores. and it looked so ugly. Parecia mesmo feio. And I thought to myself, how stupid. E eu pensava, que estupidez. But it wasn't stupid. Mas não era estúpido nada. And when the next season came, that tree looked perfect. Quando chegou a estação certa, aquela árvore parecia A perfeita. perfect shape. Uma forma perfeita. Beautiful leaves on the tree. Folhas lindíssimas nas árvores. So that's pruning.
Isso é podar. And God wants to do that in your life and my life. E Deus quer fazer isso nas vossas vidas e na minha vida. You know, there are things in our lives that are not sinful, Há coisas nas nossas vidas que não são pecado, but they're not helping us bear fruit. mas também não estão a ajudar-nos a produzir fruto. And God wants those things taken out of our lives Deus quer tirar essas coisas das so nossas that we vidas would bear more fruit for God. para que possamos dar mais fruto. So how does the Father sanctify us? Então, como é que o Pai nos santifica? Well, one way is He prunes us Uma das maneiras é que Ele nos dá a poda so that we will bear more fruit. para que possamos produzir mais fruto. But He does a second thing in Hebrews chapter 12. Mas Ele faz uma segunda coisa em Hebreus capítulo 12, And it's from verses 3 to verse 12. e é versículos 3 a 12. While we don't have a lot of time, I'd like us to read these verses, Enquanto que eu sei que não há muito tempo agora, eu gostava que lêssemos estes because versículos. this tells us the second thing that the Father does in our lives. Porque estes versículos descrevem essa segunda coisa que Deus faz para santificar as nossas You read them, vidas. 3 to 12, Capítulo 12, 3 versículos... to 11. Ok, capítulo 12, versículos 13 até o versículo 11. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. And so the Father disciplines His people. Portanto, o Pai disciplina o seu povo. No one likes discipline, Ninguém gosta de disciplina, but discipline is necessary. mas a disciplina é necessária. If you don't discipline children, they'll be wild. Se não disciplinarem as crianças, elas ficam selvagens. Children need to be disciplined. As crianças precisam de disciplina. What father would not discipline his children? Que pai não corrigiria o seu filho? It's unfortunate in our generation, many parents do not discipline their children. É infeliz que na nossa geração muitos pais não disciplinam os seus filhos. But a father disciplines because he loves his child. Mas um pai disciplina porque ele ama o seu filho. And God disciplines His people because He loves His people. E Deus disciplina o seu povo porque ele ama o seu povo. We're prone to wander. Nós temos a tendência de desviarmos. I have a dog. Eu tenho um cão. I'm not happy about Não that. estou nada contente sobre essa. But I have 6 children, Mas tenho 6 filhos. and the youngest is a girl. E a mais jovem é uma menina. 5 boys, 1 girl. 5 rapazes e uma menina. 1 girl equals 5 boys. Uma menina é igual a ter 5 rapazes. And she's 9 years old. E ela tem 9 anos de idade. And one day, she and mom were in a shop and they were looking at bunnies. E um dia ela com a mãe estavam numa loja a olhar para coelhos. And mom calls me and says, Mariah, that's her name, wants a bunny. E então a mãe chama-me a mim pelo telefone e diz: olha, a Moraia, que é o nome da filha, quer um coelho. So I say to Mariah, do you really want a bunny? Então eu falei com a Moraia e disse: queres mesmo um coelho? All I ever wanted in life was a bunny. E ela diz: tudo o que eu queria na vida era um coelho. And so I said, okay, we'll get a bunny. Eu disse: ok, vamos arranjar um coelho. But do you know what that means? Mas sabes o que isso significa? No dog. Não podes ter um cão. Now, you know, all throughout the house, you'll see pieces of paper, sticky paper, all over the walls.
E agora na nossa casa vem pedaços de papel pegados às paredes. And they're notes from my daughter. E são notas que a filha escreveu. All I ever wanted was a dog. Tudo o que eu queria era um cão. So I said, if you get a bunny, you get no dog. Mas eu disse a ela, se vais ter um coelho, não podes ter um cão. I said, I think you really want a dog. E eu disse, mas eu acho que tu queres é um cão. You're right, I only want a dog. E ela disse, sim, é verdade, eu só And quero um so cão. 2 weeks later, we had a dog. Então, 2 semanas mais tarde, arranjamos um cão. That is manipulation. Isso é manipulação. And so now we have a dog. Então temos um cão. And we have one of those retractable E leashes. temos uma daquelas trelas que podem estender-se e pode-se retrair. So my wife and I will go for a walk with the dog. Então a minha esposa e eu vamos passear o cão. Now dogs are supposed to be nice people, nice dogs. Os cães deviam de ser simpáticos. Man's best friend, O melhor amigo do homem. loyal. Leal. They stay right by your side. Sempre ficam ao lado, não é? But not this dog. Mas este cão não. This dog is in the street running around, Este cão anda a correr pela estrada, running around my wife and I, entangling us in the leash. a correr à volta de minha esposa e eu com a trela e amarrando-nos. And I say to my wife, why can't you control that dog? Eu digo à minha esposa, por que é que não controlas esse cão? And the dog's continuing to run. E o cão continua a correr por aí. So I say, give me that leash. Então eu digo à minha esposa, dá-me lá essa I'll show trela. you how it's done. Eu vou-te mostrar como And é the que se dog starts passear to um go cão. into the street. Então o cão começa a ir para a rua. And I press the button. E eu carrego no botão. And the dog goes like E o this. cão faz assim. And the dog learns to walk by my side. E o cão aprendeu a andar ao meu lado. See, that's what the Father does. É isso que o pai faz. He's disciplining us so that we learn to listen to His voice. Ele nos disciplina para nós aprendermos a ouvir a voz dele. So that we learn to yield to the Spirit. Para nós aprendermos a cedermos ao So Espírito. that we learn that what He wants is much wiser than what we want. Para nós aprendermos que o que ele quer para nós é algo de mais sabedoria do que nós queremos para It's nós. something the believer needs to learn. É uma coisa que o crente tem que aprender. And how are we going to learn it? E como vamos aprender? We're not going to learn it in our flesh. Não vamos aprender isto na nossa carne. We're not going to learn it because we have a will to learn it. Não vamos aprender porque temos uma vontade para aprender. Sanctification is the work of God. Santificação é o trabalho de And the Deus. Father will discipline us until we learn to walk by His side. E o Pai vai nos disciplinar até nós aprendermos a andar ao lado You dele. see, that's what God the Father wants. É isso que o Pai quer. He wants fellowship with you. Ele quer comunhão conosco. And you're not going to fellowship with Him if you're wandering all over the place. E não vamos ter comunhão com Ele, estamos desviados a correr por todo o lado. He dwells in light and you walk in the darkness. Ele habita na luz e nós estamos a andar na escuridão. How can He enjoy you and how can you enjoy Him? Como pode Ele desfrutar de nós e como podemos nós desfrutarmos dele? And so He disciplines us Então Ele disciplina. until we realize it's better to walk in the light. Até nós percebermos que é melhor andar We na still luz. struggle with sin. Nós continuamos a ter essa luta But these interior are the com o pecado. ways that God sanctifies believers. Mas estas são as maneiras como Deus santifica o He crente. changes us. Ele transforma-nos. So it's the work of God the Spirit, Então é através do Espírito Santo, work of God the Son, é através do Deus Filho, work of God the Father, através de Deus Pai, and it is also the work of the Word of God. mas também Ele nos santifica através da Palavra de Do Deus. you know Psalm 119:11? Conhecem Salmo 119, 11. Every believer should know Psalm 119:11. Todo o crente deve de conhecer este versículo de cor. What does it say? O que é que diz este versículo? Your word I hide in my heart. A tua palavra escondi em meu coração. Why? Porquê? Because I don't want to sin against you. Porque não quero pecar contra ti. Do you want to sin against God? Queres pecar contra Deus? I hope the answer is no. Eu espero que a resposta é That's why não. we cried out to God for salvation. Foi por isso que nós clamamos a Deus pela Save salvação. me from my sins. Salva-me do meu pecado. And here's one of the keys. E aqui está uma das chaves. Hide God's word in your heart. Esconda a palavra de Deus no teu coração. It will be a big help in not sinning against God. Vai ser uma grande ajuda em não pecar contra Deus. I grew up in the pre-internet age. Eu cresci na época antes da internet. You wouldn't know it because I don't have gray hair.
Vocês não o saberiam porque não têm nenhum cabelo branco. I don't have any hair. I left my hair in Poland. Eu deixei o meu cabelo na Polónia. It fell out in 6 months' time. Eu perdi o cabelo num período de 6 meses. I don't know what happened. Eu não sei o que aconteceu. But I grew up before there was the internet. Mas eu cresci numa época antes da internet. And in my generation, on Saturday mornings, we would watch cartoons on TV. E na minha geração, as crianças todas iam à televisão ver bonecos animados. And we'd get up at 6 o'clock in the morning and watch it for 6 hours. Nós acordávamos às 6 da manhã e nós víamos bonecos animados durante 6 horas. I'm actually ashamed of that, but that's what happened. Eu até estou envergonhado disso agora, mas é o que aconteceu. And so I would learn about Bugs Bunny Então eu aprendia sobre, eu nem sei o nome dele em português, Bugs Bunny and Daffy Duck. e Daffy Duck, o pato Daffy. And I love these animals, these cartoons. Eu gostava muito destes bonecos animados. And my brothers and I, we would quote Daffy Duck and Bugs Bunny all the time. E os meus irmãos e eu estávamos sempre a citar coisas que estes bonecos diziam. We watched and listened to them so often that we knew what they would say. Nós víamos estes programas tantas vezes que nós já começávamos a decorar coisas que eles diziam. Those cartoon characters influenced our lives. Aqueles bonecos animados influenciaram as nossas vidas. You know, if you listen to a lot of music, you'll be able to understand all the words. Se ouvirem música muito, vão começar a perceber as palavras na And música. you'll be thinking of those words. Vão começar a pensar nessas palavras. Sometimes you have a song in your head and you wish it wasn't in your head. Às vezes podem ter uma música que não sai da cabeça e às vezes não querem que ela You esteja lá. can't get it out of your head Não conseguem tirar da cabeça. because music influences us. Porque a música influencia a nós. You watch movies and movies will influence us. Os filmes também nos influenciam. In Europe, as you know, you like football. Na Europa, como sabem, os europeus gostam de futebol. Americans know nothing about football. Os americanos não sabem nada sobre o futebol But I lived europeu. in Poland for 11 years. Eu vivi na Polónia 11 anos. How can you talk to people if you don't know football names? Como é que se pode falar com as pessoas, conversar com elas sem saber os nomes do futebol? And you start talking on the subject of football and people can talk for hours. E quando eles começavam a falar sobre futebol, podiam falar durante horas. If you spend a lot of time watching and playing football, then it influences your life. Se passam muito tempo a ver o futebol, começa a influenciar as vossas vidas. And if you read the Word of God and listen to the Word of God, it's going to influence your life. E se lerem a palavra de Deus e ouvirem a palavra de Deus, isso vai influenciar as suas vidas. This is a living book. Este é um livro vivo, It is a powerful book. é um livro And poderoso. you will not be able to escape the Word of God. E não vão conseguir escapar a palavra de Deus. When you need something, God will be able to recall it to your memory. Quando precisarem, Deus vai fazer lembrar-vos dessa passagem And bíblica. so we need to hide God's Word in our heart. Então precisamos de esconder a palavra de Deus no Do you coração. want to sin against God? Querem pecar contra Deus? If you do not, then you need to be reading and listening to God's Word. Se não querem pecar, têm que ler e ouvir a palavra de Deus. Not everyone likes to read God's Word, Nem todos gostam de ler a palavra de Deus. but you don't have to anymore. Mas agora não é preciso See, ler. most of us have something in our pocket and you can actually listen to God's Word all day long. Muitos de nós temos telemóveis e há programas da Bíblia que podem ouvir a palavra de Deus todo o dia. And let the Word of God influence you. E deixar a palavra de Deus influenciar. It's a key to sanctification. É uma chave para a santificação. And not only that, but a fifth way that God sanctifies us. Mas também há a quinta maneira em como Deus nos santifica. It's found in Proverbs 27, verse 17. Encontra-se em Provérbios capítulo 27. Proverbs 27, 17. Provérbios capítulo 27, versículo 17. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Como o ferro, com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. It's nice to have someone who can sharpen your life. É bom ter alguém que afia a nossa vida. People can sharpen one another. As pessoas conseguem e podem afiar uns aos outros. And so the people of God are involved in our sanctification. E então o povo de Deus está envolvido na nossa In santificação. Philippians chapter 4,
Em Filipenses capítulo 4, we meet two ladies, two sisters in the assembly. nós encontramos duas irmãs na Assembleia. And they're found in Philippians 4, verse 2 and 3. Em Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3, And you can read it. diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Here were two sisters in the same assembly, Aqui nós temos duas irmãs na fé, na mesma Assembleia, but they apparently could not get along. mas aparentemente elas não se davam uma com a outra. Maybe it was a rivalry they had. Talvez era uma rivalria que eles tinham entre elas. For some reason, they just could not get along. Por algum motivo elas estavam em conflito. Now, I'm sure that doesn't happen in this assembly. Eu estou certo que isso não acontece aqui nesta igreja. This assembly has welcomed us today so much that I can tell that everyone loves one another. Esta Assembleia nos acolheu de forma tão calorosa que eu estou certo que aqui todos amam uns aos outros. No one has problems with one another here. Is that right? Ninguém tem problemas uns com os outros, não é verdade? Or maybe you say, you know, this is a pretty good assembly. Ou talvez estão a dizer, esta igreja é boa. Not perfect, Não perfeita, but pretty good. mas é boa. It could be perfect, Podia ser perfeita, but there's that brother mas who's existe here. aquele irmão na fé. You know, he's always wanted a job in China. Sabe, ele sempre queria um trabalho lá na China. So you start to pray, Lord, bless him with a job in China. Então nós começamos a orar, oh Deus, abençoa este irmão com um emprego lá na Get China. him out of this meeting. E tira-o daqui para fora. And then it will be a great meeting. E depois vai ser uma igreja Don't we tremenda. think this way often? Nós não pensamos assim às vezes. There's always someone who ruins things. Há sempre alguém que arruína as coisas. Ah, but that's God's way of sanctifying you. Mas isso é a maneira em como Deus te santifica. What does that person teach you? O que é que essa pessoa te ensina? To be patient, A seres paciente, to be forgiven, a seres perdoador, to be merciful, a teres to misericórdia, be kind. a teres The simpatia, fruit of the Spirit. o fruto do Espírito. You say, that's a difficult person. Podem dizer, essa pessoa é difícil. And Jesus Christ says, I think you're a little bit more difficult. E o Senhor Jesus Cristo pode dizer, eu acho que tu aqui és um bocado difícil. And if God is willing to work in your life and not forsake you, then you ought to let God do a work through another brother in your life. E se quiseres que Deus opere na tua vida e não te abandone na santificação, tens que deixá-lo santificar-te através de outras pessoas. So we can learn to thank God for these people that cause us some personality E differences. temos que aprender a agradecer a Deus por estas pessoas cujas personalidades são diferentes das nossas. God uses the people of God to sanctify us. Deus usa o povo de Deus para nos And santificar. finally, number 6. E finalmente o número 6. And this I added just 2 days ago. Eu acrescentei este sexto ponto só há 2 And dias. it's found in Romans chapter 8 and verse 18. E este encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo You 18. can read it. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verses 28, 29 and 30. E versículos 28, 29 e 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. And so part of the Christian experience is suffering. Então, parte da experiência cristã é o sofrimento. I don't think that's something we like to think about. Acho que isto é algo que nós não gostamos de passar muito tempo a pensar nele. But if we are followers of Christ, then we're going to follow him like he went. Se nós somos verdadeiros seguidores de Cristo, vamos segui-lo por onde ele passou And também. he went to the cross. E ele foi à cruz.
He was rejected by this world. Ele foi rejeitado por este mundo. And his followers will be rejected by this E world. os seus seguidores vão ser rejeitados por este mundo. God doesn't promise to deliver us from all circumstances in our lives, Deus não nos promete de livrar-nos de todas as circunstâncias da vida. but He will use those circumstances to sanctify you. Mas Ele vai usar essas circunstâncias para te santificar. Suffering causes faith to grow. O sofrimento causa a fé crescer. We're not going to read the verses, but that's found in 2 Thessalonians chapter 1. Não vamos ler as passagens, mas isso encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Suffering causes faith to grow. O sofrimento faz crescer a fé. Suffering has a purpose. O sofrimento tem um And propósito. here in these verses we read, the purpose is to conform us into the image of His Son. E aqui neste texto nós vemos que o propósito é de nos conformar à imagem do Filho. Suffering produces endurance. O sofrimento produz resistência. And that's in James chapter 1. Isso encontra-se em Tiago capítulo 1. Suffering produces the fruit of the Spirit. O sofrimento produz o fruto do Espírito. Suffering produces a beautiful character. O sofrimento produz um caráter belo. And that's found in 1 Peter chapter 1 and chapter 4. E nós encontramos isso em 1 de Pedro capítulo 1 e capítulo 4. Suffering will not be forever, O sofrimento não será para sempre, but it is part of the Christian experience now. mas é parte da experiência cristã agora. Paul says those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Paulo diz: aqueles que vivem vidas piedosas em Cristo Jesus vão sofrer em seu nome. Do you want to be godly? Vocês querem ser piedosos? Do you want to be holy? Querem ser santos? Do you want to walk with God? Querem andar com Deus? It's going to cost you something. Vai-vos custar. Is it worth it? Vale a pena? I hope you think it is. Eu espero que pensam que sim. We are sinners, Nós somos pecadores, saturated with sin. ensopados no pecado. We cannot change, Nós não podemos nos mudar, but there's a wonderful salvation. mas há uma grande salvação. Save me from my sins. Salva-me do meu pecado. God loves to save people from their sins. Deus gosta de salvar as pessoas dos He seus can pecados. change your desires. Ele pode transformar os vossos He can desejos. change your life. Ele pode transformar a tua vida. And that should be what every believer wants. E isso deve ser o desejo de cada Well, crente. maybe there's someone here who's not a believer. Talvez esteja aqui alguém que não é crente. And if that's the case, I still hope that it is your desire to want to be holy and pure. Mesmo assim, eu espero que seja o teu desejo ser santo e puro. It starts by crying out to God for salvation. Começa por clamarmos a Deus pela You know, salvação. a prayer does not save people. Sabem, uma oração não salva ninguém. Christ saves people. Cristo é quem salva. We need to come to Him. Temos que vir a Ele. We have nowhere else to go. Não podemos ir a mais nenhum outro You lugar. cannot be trusting a prayer you prayed many years ago to get you to heaven. Não podes confiar numa oração que fizeste há muitos anos atrás para te Because- levar ao céu. A prayer doesn't get you to heaven. A oração não nos leva ao céu. Christ gets you to heaven. É Cristo que nos leva ao céu. We must come to Him Temos que vir a Ele and stop the rebellion that we've been doing e parar com a nossa rebelião contra Ele and bow to Him e ajoelharmos perante Ele and say, I give up. e dizer: eu desisto. I'm not trying to fight God anymore. Não vou lutar contra Deus mais. I want Him to save me, Eu quero que Ele me salve, to change my life. que transforme a minha vida. He can change your desires. Ele pode mudar os vossos He's desejos. done it for millions through the Ele centuries, já o fez para milhões de pessoas ao longo dos and séculos. He's still doing it today. E Ele continua a fazer isso hoje. Amen. Amém. Muito obrigado, thank you. Okay. Eu pedi para eu ficar aqui só para dizer-vos o seguinte. Please give our greetings to the assembly where you meet in US. Estou-lhe a pedir para ter saudações à Assembleia onde ele serviu lá nos Estados Unidos, and particularly to those family, that family knows me. Okay. E particularmente a uma família que me conhece a mim e que está lá. Yes. Believers in the States Os crentes nos Estados Unidos and in e Poland na Polónia are praying for you, estão a orar por nós, all of you, por todos vós. and they send their greetings as well. E eles também mandam saudações para nós.
Thank you. You're welcome. Greetings to the saints in Poland. You go Okay. to Poland now? In a few weeks, I'll go in May. Em maio ele vai à Polónia outra vez. Mark, I love you. Really, really. Love you too. Thank you. Thank It's you. a privilege. E orarem também pelo Peter, por favor, porque o Peter. Eu dou graças a Deus de ter conhecido o Peter. Sabe que o Peter já me conhecia há muitos, eu conhecia ele. Ele um dia gostou a contar que aqui há uns anos atrás, eu estava na NATO em Oeiras e fazia reuniões com alguns camaradas meus, da Força Aérea, um tenente-coronel, e depois também um sargento inglês e também americano. E esse sargento inglês um dia, que se reunia em Cascais, numa igreja internacional, de Igreja Internacional de Cascais, convidou-me para eu lá ir pregar à igreja. É uma igreja internacional, é uma igreja só de estrangeiros, e portanto, eu acedi a lá ir e dizer lá umas palavras. O Peter estava lá. E eu fui lá pregar um domingo, e o Peter lembra-se de mim. O Peter era um jovem. Sabem que eu sou mais velho que o Peter, não é? O Peter era um jovem. O Peter tinha 18 anos ou 20 anos, por aí. Tinha 23 anos. E o Peter lembra-se de mim, de eu lá ter ido pregar. É uma coisa curiosa. E depois, já agora vocês vão saber o resto da história. E um dia o Marco, que conhece o Peter, como vocês já perceberam, vinha cá a Portugal, e quando ele vinha cá a Portugal, disse ao Marco: o Marco disse ao Peter: Peter, aqui na minha igreja houve um crente que veio ter comigo e disse-me: olha, como vais para Portugal, vê lá se encontras lá o irmão Viriato Sobral e o Carlos Oliveira, é uma das orações minhas. E o Marco disse ao Peter: Portugal tem tanta gente, ou o Peter disse ao Marco: Portugal tem tanta gente, não, ele é que disse ao Peter: como é que eu vou encontrar? E ele disse ao outro crente: como é que eu vou encontrar tanta gente, ou o Carlos Oliveira e o Viriato Sobral? E ele disse ao Peter. E o Peter, que tem andado também, e nem sei em que ponto é que isso está, tem andado a fazer a história, tem andado a colher elementos para fazer a história da obra de Deus em Portugal, nas Assembleias, ele conhece o irmão Sobral, naturalmente, pela história, não só pela história, mas também, então até já me conhecia a mim, não sei depois como é que aquilo aconteceu, mas ele lá encontrou o site da igreja e mandou um mail. E disse: olha, passa-se isto assim, um irmão, um americano, e tal, e não sei o quê. Olha,